Bom, 9 horas em ponto, eu quero chamar aqui o nosso convidado, Regis Chinchilla, analista da Terra Investimentos, já está aqui conosco. Regis, muito bom dia para você, seja bem-vindo aqui ao Morning News. Muito bom dia, Felipe, obrigado aí pelo convite, né? Agradeço aí em nome da Terra Investimentos, estou à disposição aqui para a gente bater um papo sobre o mercado financeiro. Pois é, Regis, o mercado financeiro na semana passada estava bastante pé atrás, né? A gente viu aquela queda quase 2,7%, ontem já subiu 2,3% com conjuntura, com questão de pré-reunião do Copom, pré-super quarta. Queria saber como que você está analisando, né, essas movimentações do mercado nessa expectativa. A gente imaginava que a Bolsa ficaria um pouco mais de lado ali, nessa espera, nesse vai não vai, um pouquinho de volatilidade, mas acabou tendo até um bom desempenho. Queria saber como que você está vendo, o mercado já precificou que vai acontecer amanhã nas reuniões? Bom, falando um pouco especificamente da semana passada, né, nós tivemos o dado do CPI nos Estados Unidos, que é o índice de preço ao consumidor por lá, que veio acima do esperado era uma deflação e veio gerando inflação, principalmente em algumas questões aí ligadas a serviços, né, a bens, que causaram um movimento de aversão a risco, porque a gente está agora, né, às vésperas aí da decisão, né, de política monetária no Fed, onde acreditamos que vai haver um aumento aí de 0,75% na taxa nos Estados Unidos, enquanto aqui no Brasil o cenário é um pouco diferente, né, Felipe? Você estava falando um pouco aí na sua abertura sobre a questão do Brasil já ter feito uma antecipação desse movimento, né, de juros, e a gente está próximo de um final de ciclo, pelo menos é o que a gente espera, enquanto as economias desenvolvidas nos Estados Unidos, na Europa, eles ainda estão falando em aumentar juros, né, uma política mais contracionista, né? Agora, trazendo para o mercado ontem, tivemos, claro, o evento aí do apoio do Meirelles em relação ao Lula, né? Isso fez com que o mercado tirasse um pouco da pressão por falta de previsibilidade, essa que é a verdade, né? A gente não tinha nenhum fator aí ligado a ministro da Economia, enfim, alguma composição do time econômico, né? Nem é o caso do Meirelles, mas por enquanto não é. Mas o mercado, como a gente sabe, ele gosta de ter alguma medida de risco, né, para associar a tomada de decisão. Então, com essa questão do Meirelles, volta à tona aquela questão que você mesmo estava falando sobre a questão do teto de gastos, né, que é um ponto aí que o mercado financeiro está bem de olho, porque mexe muito na questão fiscal, e com a sinalização da aproximação do Meirelles com o candidato petista, o mercado financeiro também coloca esse ponto no preço, porque ele também é uma pessoa que tem um histórico positivo em relacionado a essa questão fiscal, né, essa questão de controle de gastos, né, que é para o mercado bastante importante. Isso fez com que o mercado subisse bem ontem, né, aí nas vésperas de decisão do Copom e do Fed, né, que deve deixar o mercado hoje e amanhã aí uma expectativa grande, um pouco travado talvez, né? E para o Ibovespa a gente continua olhando para essa faixa dos 108.500 até os 114.000, então esse mês de setembro está um pouco travado dentro dessa região, né? Dentro dessa volatilidade. Viemos aí de 2 semanas de queda e agora começamos a semana um pouco mais otimista, principalmente com alguns setores ligados ao mercado interno voltando a fazer preço, isso é importante dizer, né, nessa ideia aí de que o ciclo da taxa de juros e que o crédito a gente consiga ter um pouco mais de controle em relação a isso, né? Ligado também à questão da expectativa de deflação também para o mês de setembro, né? Seria o terceiro mês aí de deflação, isso também é um ponto a ser citado, né? Acho que é isso. Ô Regis, eu queria tocar um pouco mais a fundo nesse assunto do Henrique Meirelles. Como você falou, parece que o mercado acabou se animando, ou pelo menos tirando um pouco de toda aquele pé atrás, né, com ex-presidente Lula um pouco mais radical, principalmente nas questões econômicas. Ele já tinha sinalizado, trazendo, né, o Geraldo Alckmin para a campanha como vice, agora sinalizando um apoio ali de Henrique Meirelles.
E claro que a gente não pode deixar de citar que o Lula está em primeiro nas principais pesquisas. Ele é o mais bem colocado nas principais pesquisas. Por isso também que o mercado acaba fazendo contas com Lula e com Bolsonaro, e essa sinalização do Henrique Meirelles, por ter sido presidente do Banco Central, por ter sido um dos fiadores ali do teto de gastos. Mas o que eu queria saber de você é nesse sentido, né? Possivelmente fez preço ontem, você acha que isso pode se estender ao longo do pregão de hoje, esse preço, ou de repente tudo que tinha que fazer de movimentação já fez ontem, os investidores ainda podem ter um certo otimismo, ou de repente os eventos vão mudando com os dias para ter uma subida ou para ter uma caída, então o Meirelles já foi ontem, não tem mais possibilidade hoje. Como que você interpreta, de repente, a movimentação do mercado em cima desse fato? Sim, a precificação ela tende a continuar, tem esse viés positivo, como a gente estava dizendo, né? O ponto aí de dúvida, vamos deixar assim, né? Essa questão mesmo do aumento da taxa de juros, né? Tanto lá fora como aqui dentro. Então, deixa o mercado, claro, um pouco travado, né? Não exatamente por conta da subida de juros, porque a gente já sabe que isso vai acontecer lá fora, né? É mais a questão do comunicado, né? Até onde os juros nos Estados Unidos podem subir, até onde os mercados podem voltar a ter uma precificação negativa por lá, né? Então, a gente tem realmente esse viés um pouco mais positivo, principalmente para empresas de cenário interno, né, de consumo, enfim, essas empresas, os bancos também acabaram precificando muito bem ontem esse novo cenário, né? Então eu diria que tem um viés ainda positivo para hoje, né? Porque a tendência é que as posições sejam defendidas e caso acontecer alguma realização lá fora, mas eu acredito que possa se estender sim, viu, Felipe, para o dia de hoje, né? De olho, claro, nessa questão internacional. Tivemos agora de manhã também um índice de preço ao produtor na Alemanha chamando bastante atenção, né? 45% aí de juros de inflação, né? Realmente é uma taxa, né? Um índice que chama muita atenção por conta também dessa pressão inflacionária na Europa, aí com a questão também do custo da energia, né? Isso tem um impacto aí relevante e, como a gente sabe, os mercados trabalham alinhados, né? De vez em quando a gente consegue descolar um pouco do cenário internacional, mas em grande medida a gente vive numa globalização, os mercados estão interligados, né? E, enfim, a minha visão nesse momento é que o Bovespa tende a ter uma performance melhor do que as bolsas internacionais, mas claro, tá todo mundo de olho na questão do risco, que é super importante, né? Para quem mexe com renda variável. Pois é, Regis, você citou duas coisas muito importantes, né? A primeira, o otimismo com o cenário doméstico, né? A gente tem visto nos últimos indicadores bastante esse sentimento de otimismo, de repente até lição de casa feita, ou pelo menos andando por um caminho que a gente consiga ver melhores indicadores ou uma melhora nos indicadores mais para frente, mas quando a gente olha para o cenário internacional, as coisas estão bem bagunçadas, né? Bastante gente ficando para trás, tendo que correr para elevar juros, colocando até países à beira da recessão, mas o Brasil com a lição de casa feita e lá fora com essa bagunça que a gente está vendo, a gente acaba sendo contaminado. Com certeza a gente não é uma ilha, como você bem trouxe. Como que o investidor ele pode aproveitar essas oportunidades do cenário doméstico, mesmo com estas questões lá de fora contaminando aqui o Brasil? Tem setor específico, tem empresa específica? Porque a gente fica comentando, né? Poxa, tal empresa talvez pode ter problema porque está muito ligado à Europa, tal empresa pode ter problema porque está muito ligado à China, Estados Unidos, enfim. Esse ambiente doméstico abre oportunidades para determinadas empresas, determinados setores, e aí se puder estender um pouquinho o comentário em quais você poderia destacar. Beleza. Bom, falando um pouco do cenário interno, porque é onde a gente acredita que possa ter um benefício maior por conta desse final de ciclo dos juros. Claro que o crédito acaba, vamos dizer assim, sendo mais controlável a questão da precificação, né, em termos dos ativos. A gente tem olhado bastante para
Para a construção civil, acho que os ativos seguem bem depreciados, né? No varejo, é claro, temos aí empresas importantes que ainda não conseguiram retomar nem de perto aí o que se desvalorizaram ao longo do último ano, vou deixar assim, né? Como a Magazine Luiza, a própria Via Varejo, Americanas, que a partir do ano que vem tem um novo presidente, tem que estar de olho nesse movimento também, né? Então, no varejo eu destacaria Americanas, na construção civil eu destacaria Dexco, né, que é a antiga Duratex, é um papel que a gente tem olhado de perto, eu acredito que tem um desconto muito grande. Para pequenos consumidores, eles têm feito um trabalho específico, né, na retomada principalmente de pequenas reformas, né? Então é interessante porque o consumo melhora e a ideia, né, que o consumo comece a melhorar ainda mais daqui para frente com uma inflação um pouco mais controlada aqui interna, né? E então a gente tem olhado especificamente para esses papéis, alguns papéis que aí tenham alguma ligação, ou principalmente exportadoras, né? A gente também tem olhado para esses papéis como Vale, como Marfrig, né? Que são os papéis que a gente acaba recomendando mais, não é assim, claro, Marfrig tem uma parte de mercado interno, mas Vale principalmente está muito associada à questão da recuperação da atividade chinesa, né? Mas no patamar atual, acredito que seja uma empresa bem interessante, né? Então, assim, para destacar seriam esses os ativos, né? E os bancos, claro, não, acho que a diversificação de carteira é um ponto que a gente sempre trabalha aqui na Terra, né? A gente sempre fala isso, então não tem também como deixar de ter algum banco na carteira, né? O Itaú, o Bradesco, né? Alguns bancos também estavam bem depreciados, recuperaram grande parte desse movimento, mas ainda acredito que tem espaço aí para uma retomada ainda mais forte, né? Na geração de valor aí para o acionista, né? Então a gente também tem olhado principalmente para Bradesco nesse momento, tá? Deixando um pouquinho o Banco do Brasil, que é o nosso top pick até meses atrás, por conta das eleições. A gente tem diminuído um pouco de posição nas estatais, porque a gente acredita que ainda possa ter uma volatilidade, enfim, precificação no cenário A ou no cenário B, a gente não sabe, mas a gente tem trocado um pouco esses ativos de estatais por alguns papéis do setor privado, mas acredito também que sejam aí, estou falando dos bancos, né, seja um setor interessante. E a diversificação acho que é o mais importante quando a gente fala de carteira de ações, né? Planejamento também em relação a manejo de risco, a forma com que você também monta as posições é super importante, né? Lembrando que os investidores podem sempre ir aportando, fazer um planejamento mensal para que isso seja feito. E aí você também vai comprando em diversos preços, né? Como antigamente todo mundo falava, né, Felipe? Vou viajar, quando eu compro dólar, né? Todo mundo se planejava para ir comprando devagar, né? E comprando em algumas parcelas, né? E eu acho que para ações é a mesma coisa. Vale essa retórica aí. Aí não se expõe ao preço do dia, né? Vai fazendo um preço médio ali, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Ô Regis, dois pontos. O primeiro que eu queria abordar contigo é sobre Banco do Brasil. É só por causa de eleições ou tem a ver também com a subida dos últimos tempos para realizar um pouco e montar justamente essa estratégia? É mais eleição ou tem também essa outra questão? Não, tem um pouco dos dois aí, né? Tá. Houve uma melhora na precificação, então... na verdade, estou falando das nossas trocas de carteiras aqui, Sim. Só para dar uma ideia, né? Sim. Do que a gente fez de agosto para setembro. Então, houve uma melhora importante, né, no preço do Banco do Brasil, a gente acabou alterando, trocando, né? Então, a gente faz muito esse movimento estratégico, né? Movimento tático aí de alteração de carteiras de ativos, né? Por peso também, claro que a gente leva isso em conta. Mas a gente diminuiu bem por conta das eleições, né? Historicamente a gente tem uma volatilidade grande nesse período, como você disse, né? Não tem acontecido muito, embora o Ibovespa está meio travado, né? Naquela faixa que eu falei lá no começo, de 114 a 108.500 aí, mas a volatilidade tem ficado mais ou menos nessa faixa, né? Em outras eleições a gente teve uma volatilidade maior, né? Claro que a gente está às vésperas aí do primeiro turno, pode ser que ainda isso se intensifique um pouco, né? Mas, enfim, vamos ver como é que isso acontece. Eu acho que o primeiro turno vai servir bastante também, Felipe, para a gente conseguir medir
essa questão das pesquisas, né? Tem muita gente aí criticando pesquisas, enfim. E o primeiro turno acho que vai dar uma boa ideia, né, da questão se estão no caminho certo ou se realmente tem algum ruído ali que tem gerado algumas distorções, né, quando a gente compara algumas pesquisas, né, que é um ponto também relevante para a gente ficar de olho. Certo. E aí o segundo ponto que eu queria abordar contigo, bastante interessante, que me chamou a atenção pelo menos, quando você estava falando do setor, você falou construção civil, eu já estava imaginando que você ia falar alguma construtora, você falou da Dexco, né, que é uma empresa ali de acabamento, de revestimentos, pelo menos a gente acaba não tendo muito pelo menos o pessoal falando, a construção Dexco, né? É uma empresa, obviamente, relacionada, que está ali andando junto com a pujança da construção civil, mas não é exatamente de construção civil. Queria que você explicasse um pouquinho por que essa empresa nesse setor e o que você está vendo para ela. Você falou a questão de pequenas reformas, isso a gente viu bastante na pandemia mesmo, né? Você acha que volta agora com essa melhora do ambiente econômico? A minha expectativa é essa. Eu gosto muito de Exetec também, né? Não vou deixar de destacar aqui, né? A gente também tem feito essas trocas. A gente tinha a MRV e também trocou um pouco Mas a questão da Dexco é exatamente essa melhora da confiança, né? Da atividade interna, da questão do consumo, né? E, enfim, a Dexco também tem grandes... tem as placas de madeiras, né? Que eles fazem, que são bem utilizadas aí no setor de construção civil em grandes obras, né? Mas eu estou de olho mais nessa questão mesmo das pequenas reformas, das pessoas voltando a consumir esse tipo de produto, né? Com uma confiança maior também, né? Com o crédito, como eu estava dizendo, se não dá para falar que é barato, mas se não barato, ainda um pouco mais, pelo menos mais controlável na questão de, bom, a gente sabe que a taxa de juros vai vir até aqui e pelo menos deve permanecer, né, por um tempo nesse patamar, até que as coisas fiquem um pouco mais controláveis, principalmente na questão da inflação, né? Mas eu estava falando da Dexco, voltando, né? A minha ideia mesmo, nesse momento, é aproveitar um preço, para mim, muito descontado, né, pelo que eu vejo dos múltiplos, enfim, dos preços-alvos de outras casas também. A gente também faz esse trabalho comparativo aí. E nesse momento eu vejo como uma oportunidade, né, de médio prazo, até o final do ano, começo do ano que vem. Acredito que é uma empresa que deve voltar a performar bem, aí, talvez na faixa dos 13, 14 reais. Hoje ela está a 10,50, 10,30, se não me engano. Então ela tem um bom potencial, aí, um bom upside para o investidor, né, de médio prazo. Tá? Não estou falando nada de um dia para o outro, né? A gente está falando mais... talvez de 3 meses, 6 meses aí, né? Maravilha. Ô Regis, quero agradecer sua participação aqui com a gente. Obrigado pelas suas análises, obrigado pela participação aqui. Seja sempre muito bem-vindo aqui com a gente e um abraço, ótima semana para você. Eu que agradeço, obrigado aí pelo convite, estou à disposição. Vamos que vamos. Obrigado, boa semana a todos aí também. Vamos esperar o cupom e o FED. Vamos lá, Felipe. Valeu, abraço. Tchau, tchau. Pois é, tá tirando o sono do pessoal esse cupom e FED aí, tá todo mundo... A gente começa a semana falando, quando chega quarta-feira? Quando chega quarta-feira? Só quer saber de quarta-feira. Antes o pessoal só queria saber de sexta, né, Regis? Agora é só quarta. É verdade. Agora é super quarta. Vamos lá. Um abraço. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.